Já está. Já mesmo? Já cá estamos. Ora, boa noite, pessoas. Olá, como estão? Bem-vindos ao Senso Divergente, como estão? Olha, hoje temos alguém... os nossos convidados são sempre especiais. Claro. E hoje é alguém importante na vida do Bruno, eu também quero perceber quem é esta pessoa, não é? É verdade. Que é o Everton Dalman. Olá, Everton. Olá, tudo Muito bem, obrigado. Bruno? Boa noite. Olá, Cláudia. Estás bom? Tudo. Olha, nós temos uma pergunta sempre para começar, que na realidade é a única, É a única estruturada. que é, quem és tu? Pronto. Até amanhã. Yeah. Eu sou Everton, tenho 40 anos, já o digo com algum orgulho. Yes. Eu sou psicólogo, tenho PhD em políticas públicas. Atualmente estou a trabalhar na África, em Bissau. Uau. E adoro o que faço. É um trabalho muito fixe. E sou assim, acho que sou uma pessoa simples, divertida. Gosto do meu trabalho, gosto da minha história. Gosto muito do Bruno, também muito fixe. Obrigado, Everton. Eu também gosto dele, assim, É isso. desta é à parte. Eu gosto de ti e gosto muito do Everton. Mas mais dele. Por favor. O Everton teve a difícil missão de me pôr ideias na cabeça para eu tentar trazer bem-estar aos seres humanos do mundo. Foi muito fixe. Não é? O Bruno foi um aluno brilhante. E da pós-graduação nós tivemos, eu acho que 8 edições. O Sim. Bruno foi da primeira e da segunda edição, que foram 2 turmas do primeiro ano. E dessas 8 edições foi o único homem que passou pela pós-graduação em técnicas e metodologias expressivas. Estão a ver? Power. É muito para os fixe, homens. porque deu uma dinâmica para o grupo que em todas as outras turmas não foi possível, porque foram sempre turmas de mulheres. Ok. E é super legal. E tive essa mesma experiência agora no Kuwait. Tive uma semana lá auxiliando as educadoras de um jardim de infância a utilizarem os brinquedos como método de desenvolvimento cognitivo, sensorial, motor, essas coisas. E foi super legal perceber de novo aquela dinâmica só de mulheres, Sim. o quanto elas interagem de um modo que para nós, com os homens é diferente. Isso influencia a dinâmica do próprio grupo. E lá ainda, o fato de serem mulheres e eu um homem ainda era mais constrangedor, porque eu tinha que propor atividades nas quais eu não podia acompanhá-las, porque exigiam expressão corporal e dança, e algumas das religiões não permitiam fazê-lo. Certo. Foi super interessante e foi legal. E eu lembro de eu questões mencionar de género, isso não é? Sim. no Kuwait, com uma ex-aluna, Uau. que agora trabalha na Alemanha e nessa empresa de brinquedos, me convidou para fazer o curso. E eu mencionei com ela que ela não teve o privilégio de ter tido um homem, o tal Bruno, que foi Ok. lembrado no Kuwait. Boa. Um beijinho para o Kuwait. Portanto, Yeah. porque faz mesmo diferença, não é? Ter um Faz, pensamento diferente. O pensamento é diferente, o ponto de vista é diferente, e quando a gente fala em dinâmicas de grupos, as relações entre as pessoas é Certo. distinta Sim. com a simples presença de um homem, por enquanto é o facilitador, por exemplo. E quando a gente tem um homem como membro do grupo, isso também influencia a dinâmica desse grupo. Não para bem, nem para pior, mas é diferente. É diferente. É diferente, isso é super legal. Sim. Conseguir perceber É isso. interessante porque existe uma relação com estas conversas todas dos géneros e da sexualidade e etc. Do teu ponto de vista, o que é que tu sentes quando há homens, mulheres, ou só mulheres? Quando há essa interseção, o que é que muda? Olha, eu ando bem sensibilizado com essas causas Certo. por causa dos últimos 6 meses em Bissau e dessa experiência no Kuwait também. O quanto a gente ainda tem para construir, para trabalhar, para mudar mentalidades, para buscar essa igualdade dos gêneros. Eu reparei, a gente está em sociedades, claro que tem imensos efeitos, mas extremamente avançadas nessa igualdade, né? Seja aqui em Portugal, no Brasil, Sim. são os lugares onde vive mais tempo. Mas quando a gente vai para o Kuwait, ou quando a gente vai para a África, para Guiné-Bissau, falo da minha realidade, isso é gritante, essas diferenças. E chegam a ser chocantes. Por exemplo, as meninas, em Bissau, uma das minhas funções sou responsável pelo mestrado em educação da Universidade Católica. Os professores vêm de Lisboa, dão as aulas lá para 15 guineenses. Destes 15, só uma mulher, já é um indicador de todo o processo. Certo. Mas o mais interessante,
nessa dificuldade de igualdade de gêneros, é por isso que eu falei do mestrado. Sim. É as experiências que eles relatam e contam. Que não é só um dado estatístico, né? Porque na realidade da Guiné, a pré-escola e os primeiros anos do ensino elementar são bastante equitativos na questão de gênero. Mas quando a gente pensa no ensino secundário ou no ensino superior, aí é de fato gritante a diferença. Ok. E uma das professoras questionava, mas isso é uma questão de gênero ou uma questão cultural? Porque na experiência que ela tem das escolas que tem frequentado, é muito semelhante o número de meninos e meninas. A questão vem justamente na cultura das meninas quando menstruam, passam a estar com idade reprodutiva e muitos caminham 3, 4 horas entre a tabanca e a escola, e esse percurso é um risco de violação para a menina, de uma gravidez não desejada. Certo. E aí a preocupação da família deixa de ser mantê-la na escola e passa a ser arrumar um marido. E essas meninas com 8, Para não 9, 10... desvirtuar, não é? A ideia de... Infelizmente é com esse argumento que eles usam. Porque ela já menstruou, já pode casar, Certo. então... Antes que aconteça... Exatamente. Involuntariamente, a família cede ela em troca de um dote para um homem, muitas vezes 60, 70 anos mais velho do que ela. É muito... E aí essas diferenças são gritantes, são chocantes mesmo. Então você chega no ensino superior, você quase não vê mulheres. Certo. Infelizmente. No Kuwait, eu senti Certo. isso é cultural também, essa questão de gênero. Porque apesar de estarem bem ocidentalizados, por exemplo, a senhora que me contratou, eu só pude dar aulas no jardim de infância lá, porque é proibida a presença de homens em escolas em idade pré-escolar. Então foi o período de férias, fui fazer então o trabalho com as professoras, as educadoras. Porque era férias, porque não há nenhum miúdo lá, porque durante a pré-escola só mulheres podem dar a intervenção com bebês, com crianças. Na idade do primeiro ciclo, o estudo elementar, o básico, são homens que lecionam para homens, mulheres que lecionam para mulheres. Já começou a divisão. Exatamente. E reforça daí essas distinções Sim. de Tão cedo. gêneros. Sim. E muito espontaneamente eu perguntei, porque eu gostava de... Uma das competências que a gente pode desenvolver através dos brinquedos, com os miúdos em tenra idade, é justamente essa reflexão sobre gênero, as diferenças, Claro. a igualdade, as diferenças que são de fato fisiológicas, biológicas, e aquelas que a gente busca como altar, né? Sim, sim. E aí eu perguntei, mas homens e mulheres aqui têm direitos diferentes? E de fato... O que é que tu foste perguntar? foi quase uma piada, né, para Eles elas. Exato, ela disseram... Que Onde é que foi o E- professor? Mas são tão giro. distintos que se uma mulher é vítima de abuso, ela não pode se dirigir à delegacia. Ela não pode Ela se é quase que queixar. culpada, não é? Ou mesmo... Certo. Ela não pode, ela é proibida de fazê-lo. Se não é o marido a fazê-lo, ou o irmão, ou o pai, ela não pode fazê-lo. Não pode se queixar. Quando essa violência vier mesmo do próprio leito, do próprio marido, então vai ser contínua. Ela não tem o direito de. A questão é essa. Nem sequer está previsto na lei. Caramba. Provavelmente. sabe? Estranho. Como é? É muito estranho. É Pois. muito louco isso, porque é um país tão rico, tão evoluído, Sim, né? senhor. Nessa perspectiva Por fora, não é? arquitetônica e física. Infraestruturas também. E ao mesmo tempo com comportamentos ainda muito machistas, heterossexistas, onde E a medievais. homossexualidade é punida com prisão e eventualmente pena de morte. Certo. E não se bebe álcool e de repente tu tem coisas primitivas mesmo lá nessa realidade. Muito básico. Valeu a experiência, sabe, viver num país tão pobre, passar uma semana num país tão rico e preocupado agora em voltar para a miséria da Guiné. Mas é uma preocupação legítima, sabe? Porque de fato é um país muito, muito, muito pobre. A cidade onde eu vivo é muito feia, apesar de gostar muito de viver lá por causa das pessoas. É poluída, é feia, é pobre, mas tem pessoas que fazem tudo aquilo muito mais bonito, menos feio. Valer a pena. Valer a pena, exatamente. São muito gratos, muito genuínos, muito espontâneos. Gosto muito de fazer o que Gostam de faço lá. receber? Adoram. Sabe? Não sabe. É como eu senti uma empatia muito. Uma pessoa nova. Eu senti essa empatia com eles, sabe? O fato de nós brasileiros também sermos super empolgados com quem é de fora. E eu sinto que eles também. Eu lembro de ter orientações no sentido, é um país violento, é um país perigoso, veja os índices da ONU, da União Europeia e tal.
Então a gente vai super armado para lá, super preocupado. Ok. E de repente, quando tu conhece a primeira pessoa nacional, o muro vai rachando, de repente tu conhece a segunda, a terceira, e fez um ciclo de amizades, Sim. que aquilo se desvanece, se sente super integrado, apesar da diferença da cor da pele. Ok. Que é explícita, tem o preço para o branco e o preço para o nacional. Certo. Que pronto, eu discuto, eu falo, né? Porque eu acho que é um apartheid ao contrário. Sim, é invertido. igualmente discriminatório. É. Tenho várias discussões com colegas lá por causa disso, mas eu bato o pé. Quando eu sei qual é o preço do nacional, faço questão de pagá-lo, até porque acho que a discriminação, mesmo positiva, ela, nesse caso, não favorece a integração, sabe? Olha, vou fazer uma pergunta da tua abordagem. Sim, não favorece, porque as pessoas passam a não querer. Elas criam resistências no sentido de integração, porque eu vou ser sempre explorado. E não é assim, é um hábito que tem que ser mudado, acho. Esse preconceito de cuidado, porque na Guiné é altamente violento lá. É por causa de quem vai ou é por causa de quem lá está? Essa é uma questão bem interessante, Bruno. Obrigado. Muito fixe, porque é muito É do teu conveniente. trabalho. Claro que sim. É muito conveniente para muita gente que ainda se considere a Guiné Certo. como um país de alto risco. Para pensar. O Everton vai partilhar. E é muito conveniente, por quê? Porque é muita gente que ganha, por exemplo, há colegas, não na minha instituição, mas em outras, que eu sei que trabalham 3 dias por semana, folgam os outros 4, só porque estão num contexto de alto risco em função das características, né, do local, em função da iminência de conflitos, sejam eles políticos ou étnicos, em função dos riscos das doenças, né, malária, febre amarela, a raiva, tétano e Está outras. muito fresco lá, não é? Ainda. Ainda há muito, mas não é nada de outro mundo, sabe? Não são aqueles pesadelos. Não como Telejornal, toda a gente- cuidado. Sim. mesmo o risco de golpe, ele sim existe, mas já é com outra mentalidade, é outro raciocínio. Eu acho que o cidadão guineense já está farto de golpes, ele quer estabilidade política, quer a paz, quer considerado um país quer ser considerado um país anfitrião, que é lindíssimo, sabe? É tudo muito selvagem, porque tudo é muito longe. A grande questão é que é conveniente que eu tenha essa caracterização do território, porque assim, quanto eu ganho por dia para estar expatriado é mais, porque eu tenho o risco que alguém que está na África do Sul não tem. Os dias que eu trabalho da semana são menos, porque eu vivo em contexto de estresse, então preciso descansar mais. O que tu tem direito a levar é muito mais, porque os recursos no país são menos. basicamente inexistentes. Então tudo isso é muito cômodo e confortável para quem está lá para viver disso e não para quem quer de fato trabalhar, suar a camisa, se esforçar. Certo. Então, no fundo, É são um- pretextos, não é? As organizações eu acho que são idôneas, a questão é que essa idoneidade muitas vezes não é revelada também dos seus colaboradores, sabe? Sim. Porque a ideia é, de fato, os programas internacionais que estão lá são fantásticos. A questão é que muitas dessas pessoas veem isso como um oportunismo e não como uma oportunidade de colaborar, sabe? Sim. Infelizmente. Tentam encontrar as brechas ao invés de estarem lá realmente altruisticamente falando. Eu tenho essa impressão de algumas pessoas lá. A gente não pode generalizar, isso é verdade. Não. Porque tem sido feito muito pela comunidade internacional em toda a Guiné-Bissau. E tem seu mérito, tem seu louvor. Agora não é perfeito como a gente queria que fosse. Olha, como é que começou a história do Everton? Era uma vez um miúdo de olhos azuis, Ou calções, verdes. Giro, uma camisa gira. ou verdes e azuis e verdes. Então, um puto do irmão do meio, de 3 irmãos. É o número 2. Aham. E, quer dizer, leva sempre a culpa de tudo e ao mesmo tempo nunca é responsável por nada, né? Tipo, tá sempre tá no no meio. meio. É o Cristo, não quer saber. Faz tu. O que, dá menos trabalho, porque já não é o mais velho o revoltado e também não é o caçula o que precisa de atenção, então já não dá trabalho. É aquele que fica ali. É o selvagem. Tá. E eu acho Tá que em isso se reflete no meu comportamento muito autônomo. Então, com 15 anos, eu saí de casa para estudar num colégio numa cidade próxima. Foi muito fixe, a primeira experiência fora de casa, fui morar numa pensão. Espetáculo. Muito louco, Daí Sou um chamava... homem, já sou um homem. adolescente se achando adulto, foi fixe.
E aí, desde os 15 anos, eu fui viajar primeiro pelo Brasil, viver algumas cidades, em Curitiba. Eu sou de Araguá do Sul, Santa Catarina. Certo. Fui a Joinville, depois Joinville fui morar Lá embaixo. em Curitiba, depois em Floripa. E, de repente, quando comecei a fazer psicologia, voltei a morar em Curitiba. Posso fazer um parênteses rápido? Aham. Nessa viagem, que Brasil é que viste? Porque foste viajar pelo Brasil, não é? Foi muito fixe. Entre os 15 e a idade para fazeres a psicologia, o que é que tu disseste? O que é que tu viste no Brasil? Não sei, era a fase da adolescência, sabe? Sim. 15 anos, eu viajei muito também fazendo vestibular em vários lugares, entre os 15 e os 21, quando entrei em faculdade. E eu vi sempre oportunidade. Todos os lugares que eu ia fazer o vestibular, eu achava, eu podia morar aqui. Todo lugar é Exato. fixe, tem sempre um boteco É legal, ou não uma é? comida boa, pessoas boas. pessoas que, com quem tu vai criando amizade, aqueles vínculos assim. O meu mais novo amigo de infância, né? Acabou de conhecer como se fosse um amigo de infância, pois nunca mais vê e encontra, sei lá, 20 anos depois no Facebook, né? Exato. Eu via sempre muita oportunidade em tudo. E aí que eu ia chegar, que quando eu começo a fazer psicologia, eu fui convidado a fazer um estágio, que era numa ONG, numa ONG, Ok. de direitos das mulheres. O projeto chamava Maria, Maria, João. Não era João e Maria. Primeiro começava aí, era Maria, Maria, João, porque Maria, era Maria, João. um projeto de empoderamento das mulheres na negociação do uso do preservativo com os parceiros. Certo. E aí mulheres eram ou adolescentes, por isso Maria, Maria, é a mulher mãe, a mulher filha, e o João é João. também que participava das ações de sensibilização, de formação, mas o foco era no empoderamento da mulher, na igualdade do gênero, na capacidade de negociação do uso do preservativo. Tive, sei lá, 1 ou 2 meses nisso. Gostaram do meu trabalho, então me convidaram para coordenar um projeto daí de âmbito regional, na região sul toda, que esse era um projeto de capacitação de outras organizações não governamentais. Certo. Então eu fazia psicologia de manhã, não, fazia psicologia à noite, fazia estágio à tarde e de manhã daí no segundo ano de psicologia comecei a fazer ciências sociais também, na Precisas Universidade tirar, Federal. podes tirar. Não, só uma coceirinha atrás da orelha. Tá bom. E então é isso, fui me envolvendo e enquanto fazia psicologia e ciências sociais, fui me envolvendo no mundo das ONGs, mas bem financiado pelo Ministério da Saúde, no combate ao VIH-Sida. E Aí já foi uma coisa mais séria. foi séria e Ministério da Saúde. foi aí que eu tomei contato com a metodologia, sabe, de trabalho, tipo, abdicar da exposição oral para a transmissão de conhecimento e sim aproveitar o potencial de cada um para a formulação de um novo conhecimento, porque as estratégias eram nós capacitar lideranças de grupos vulneráveis, então era homens que têm sexo com homens, usuários de drogas, prostitutas e eventualmente hemofílicos, né? Mas o nosso foco era nessas 3 populações mais vulneráveis. E era interessante que, então, eu tinha, nas cidades onde haviam organizações, o contato era direto, né, com esse diretor ou presidente, que vinha para a capital, na altura Curitiba, que reunia pessoas de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nas cidades onde não havia ninguém, uma organização constituída, eu ia buscar uma prostituta, uma travesti, ou um cabeleireiro, ou um professor, ou um enfermeiro, que tivesse algum relevo na localidade, né? Mas eram cidadinhas assim, minúsculas, do tipo em que não havia supermercado, havia lojas de secos e molhados. Uau! Fixe, muito fixe. E eu ia lá procurar uma puta, sabe? Eu ia lá procurar um gay, eu ia procurar tipo um usuário de droga para levar para Curitiba, para fazer uma semana de formação. Sim. Em Curitiba, passava em hotel 4, 5 estrelas, uma semana com tudo pago. Certo. Durante o dia, aí sim, construindo conhecimento, sabe? A partir das Com aquelas pessoas. com essas, com a travesti, com o cabeleireiro, com o enfermeiro, com o professor, com o presidente de ONG, eram populações assim, era um grupo sempre muito... E eles eram facilitadores.
Eles então passavam a ser capacitados para reproduzir, Espalhar no seu ecossistema. nas suas localidades. Sim. Certo. No fundo, Era isso aí. com a população com a Espetacular. qual se envolviam ou estavam Exatamente. envolvidos, não é? Era a educação Onde? aos pares. Certo. Era a gente capacitar prostitutas para educarem Certo. prostitutas. E de que modo? Nós fazíamos da nossa maneira, aproveitando então os recursos, né, expressivos, a andragogia, o Paulo Freire, a pedagogia do oprimido. Então a gente empoderava eles, formavam conhecimento do grupo e depois eles adaptavam isso às estratégias locais, às realidades locais. E a gente abordava a capacitação institucional. Então, de repente, eu conheci a Cláudia como a prostituta mais importante lá da rua da PQP, né, da cidadezinha. Mas aí ela disse pra gente, mas uma coisa é aqui em Curitiba, que eu vou lá na prefeitura e vocês ganham dinheiro para fazer um projeto. O que eu faço lá? Então, a primeira coisa é essa, bora começar a ler, a capacitar para institucionalizar. Então, eram 2 dias trabalho de institucionalização, 2, 3 dias trabalho de informação e depois advocacy, que é aquela questão do permear, no caso dos municípios pequenos, as câmaras de vereadores, no caso das capitais, as câmaras dos deputados, no sentido de sensibilizar para as questões. Sim, para a importância, não é? Era fomentar os direitos humanos, porque a partir do momento que a gente empoderava essas populações, elas também percebiam que não valia a pena correr o risco de se infectar com vírus. Com certeza. Percebe? O objetivo final era a prevenção ao VIH-Sida, mas as estratégias que a gente usava via muito para as questões de igualdade de gênero, direitos humanos, empoderamento, e sempre estratégias assim, empoderadoras e construtivistas, sabe? Sim. Ninguém chega lá dizendo, eu sou especialista para vocês. Não. Sim. Não, Tem que fazer assim. Não, Cancela. Exatamente. E foi toda essa experiência que depois eu levo para pós-graduação Sem que dúvida. o Bruno fez. Sem dúvida nenhuma. Sabe? Uau. Populações totalmente diferentes, Sem mas dúvida. que a estratégia é extremamente eficiente. Olha, o que é a psicologia comunitária está a fazer à volta do mundo e o que é que deveria fazer mais? Ou seja, pergunta do Bruno Laves. O que é que está mal e o que é que temos que fazer melhor? Eu não sei apontar o que é está muito mal. grande, essa Eu não sei pergunta. o que apontar o que está mal. O que eu acho é que há ainda muitas oportunidades abertas. Eu acho que a gente está no caminho certo, né? De começar local para influenciar nacional e depois mudar global. Eu acho que a gente está fazendo aos passos que são possíveis e muito de acordo com cada contexto, né? Sim. Uma coisa é fazer isso aqui em Portugal, outra no Kuwait e outra ainda na Guiné-Bissau. Certo. E por mais que a gente tenha muito boas práticas e boas experiências, talvez o que falte é essa capacidade de adaptar, de contextualizar e mais é escrever sobre, sabe? Começar a publicar sobre. Eu tenho tentado fomentar isso muito lá também na universidade. Vocês têm conhecimento, mas é um conhecimento que acaba ficando para o umbigo. E o mundo precisa saber do teses conhecimento. ficam paradas nos armazéns. Não são Nunca percebi divulgadas, isso. não são. Muitas são bloqueadas, né? E eu fico, mas por que tu publicou algo que tu quer bloquear? Que conhecimento é esse que tu não pode ser partilhado, né? Eu acho que levanta muito mais suspeitas do que credibilidade aquela tese. E eu acho que em relação à nossa área, a psicologia comunitária, as políticas públicas, acho que falta a gente tentar adaptar aos novos contextos, essas boas práticas e aprender com os erros, sabe? Sim. Não é porque funcionou lindamente, como eu fiz análise comparativa entre Brasil e Portugal, né? Sim. Não quer dizer que as estratégias funcionaram lindamente no Brasil, no combate ao HIV e AIDS, não quer dizer que essas mesmas estratégias funcionariam tão bem aqui, Lá está, ou não em é? África. Podem muitas das vezes ser os mesmos princípios, mas não podem ser as mesmas ferramentas ou as mesmas estratégias. tantas Porque as Vamos pessoas pensam adequá-las, diferente, né? não é? Isso. O objetivo pode ser Cultura, comum, né? As costumes, estratégias têm que tradições. ser adequadas. Eu acho que a gente tem que publicar sobre. Eu acho que talvez falte isso. E, óbvio, que é uma oportunidade maior quando a gente publica em inglês, mas também não abdicar da nossa língua também, até para reforçar o conhecimento em língua portuguesa. Tu Isso é passaste a importante. publicar em inglês. Eu fui também? obrigado também. Double. Não, agora saiu um artigo meu em alemão, estou super orgulhoso. Dankeschön. Ja. Ja, Mann. Ich nicht spreche Deutsch, essas coisas eu não falo alemão. Ok. Alguém falou por ti e Yeah. partilhou. A questão, eu fui convidado para nessa questão da importância dos brinquedos. Então eu escrevi o artigo em português, traduzi por inglês, mandei para a revista na Alemanha. Então Sim. lá foi traduzido para alemão por uma amiga minha. Boa.
E adoraram, e o objetivo foram 2 artigos, um já foi publicado, que é justamente como os bonecos, as empathy dolls, bonecas de empatia, que tem o peso de um bebê, tem textura legal, como uma boneca dessas contribui para competências sociais, emocionais e de raciocínio lógico, cognitivo, com um puto de 4 anos. Depois outro eu fiz com a influência dessa mesma boneca com a demência, o Alzheimer. O quanto uma pessoa com demência pode projetar ali os filhos, netos, e encontrar nessa boneca uma companhia que lhe faz falta num período de vida que na sua cabeça é o atual, porque ela muito provavelmente está vivendo aquela realidade. Ainda está no presente da maternidade. Por exemplo, sabe? E aquilo pode vir a criar uma rotina para essa avózinha, e uma rotina em que ela não só passa a ter que cuidar, trocar, limpar, alimentar, mas também projetar afeto, carinho, lembrar o nome. Então, a gente pode desenvolver ali, ou pelo menos retardar o avanço de várias partes do Alzheimer, da demência, usando uma ferramenta tão simples. Né? Claro que sempre com muito carinho, muito respeito pelo nome, que se emprega a boneca, como a maneira como a idosa lida com a boneca, mas que sem dúvida nenhuma faz o seu cotidiano ganhar algum sentido, sabe? Eu também trabalhei em lar de idosos, eu sei o quão difícil é tirá-los do sofá, o quão difícil é fazer estratégias de animação em grupo com essa população. Não acontece hoje. Eu não me incomodava nada que 2 ou 3 aquelas idosas tivessem entretidas com um bebê e que de fato sentissem como seu. É super, super fixe. Sim. Eu gosto muito dessas estratégias, brinquedos. E agora, surgiu-me esta questão, funciona igualmente com os homens? Eu não sei. eu não tenho experiência. Não me pergunte o nome, porque eu li alguns artigos sobre, mas são pouquíssimos os publicados. Um deles era de um senhor alemão que dizia... A questão era um artigo de um senhor alemão, mas era um artigo encomendado pela empresa que produz o brinquedo. Então, talvez enviesado. Mas ele diz que nos lares em que ele utilizava a boneca, ele tinha uma boa aceitação de homens e mulheres. Não tenho essa experiência para partilhar contigo. Claro. Acho que com mulheres fiquei mesmo curiosa, mais fácil. Não é? Tendo em conta que a maior parte dos... Vocês eles são... Hoje eu até estou em minoria, mas a maior parte dos cuidadores são mulheres. A maior de igual para igual hoje. Estamos de igual 2 porque homens, 2 mulheres. É verdade, a Maria está aí. Sim, eu valho por 2, portanto sou um kinder. Uma surpresa. Tenho uma surpresa. Mas é isso, não é? Porque foi nesse sentido que foi a minha questão, porque tendo em conta que o cuidado e essa experiência do afeto, do cuidar, do tocar, do alimentar, é muito, ainda hoje, uma experiência muito feminina. Não é? E sobretudo para os idosos que imagina, né? Cuidar na altura em que tinham idade para cuidar dos filhos, era uma função exclusivamente feminina. De fato, é legítima a tua questão e era bem curioso a gente tentar perceber isso, porque eu acho que eles seriam mais resistência do que de fato as mulheres têm apontado. E faz todo sentido. Acho que o miúdo hoje, quando for idoso, pode não ser assim. Isso, muito provavelmente vai ter uma vontade maior. Muito provavelmente. Mas era curioso tentar perceber a reação. Porque, masculina, não é? Porque talvez ele não projetasse o vínculo que a mulher projeta no sentido de estar cuidando de um filho ou de um neto, mas talvez de uma memória muito mais recente em que os netos já existem e ele associar isso a algum miúdo com quem ele tinha algum vínculo numa memória um pouco mais recente, não tão remota quando os filhos ainda eram bebês. Sim. Os machos na altura tinham que sair para ir trabalhar. Exatamente. Claro. O vínculo era outro. Mais recente. O cuidar de uma criança era diferente, né? Os papéis eram muito mais distintos. Everton Dolman, porquê é que o mundo não sabe muito bem o que são terapias expressivas? O que é que a NISE fez e que as pessoas ainda não sabem? Já temos que passar a NISE. Porquê é que eu estou enquadrado nos recibos verdes em animador sociocultural? Ei, que pena, Bruno. Pois é, eu não sei porquê. Eu tenho um dos colegas do doutoramento, ele estava querendo justamente investigar políticas públicas de saúde que utilizam terapias alternativas à medicina convencional, né, alopática. Também tem dificuldades. Mas eu acho que esse foi um colega que não avançou, infelizmente. Porque ia ajudar a responder essa questão, né? Mas ele não avançou. Eu acho que a resistência a tudo, né? A mudança.
São estratégias novas, o ser humano é naturalmente resistente à mudança e eu acho que devagar e sempre a gente chega lá. É mostrando resultados, sendo exemplos, também publicando, sabe? Sim. É tal questão, Sim. aproveitar revistas de educação, revistas de terapias, revistas de psicologia, que têm credibilidade, pelo menos, e começar a publicar as nossas experiências, as nossas opiniões. Eu acho isso muito importante até para mudar conceitos e, de repente, criar novas categorias, novas ordens, ou nas existentes novas atribuições, né? Por que não? Eu lembro de um colega que era técnico de desenvolvimento comunitário, quando eu trabalhei nos Médicos do Mundo, mas ele fazia muita questão de se apresentar como psicólogo. Eu acho que, de fato, muita da intervenção dele envolve psicologia social, psicologia comunitária, mas ele também não pode... Ainda não, né? Como é que chama quando a gente usa o papel do outro? Tipo, quase... Apropriar-se? O papel do outro. eu acho que é o nome de uma novela, sei lá. Sabe? Tipo... fazer de conta que é e de fato não é aquela. Ator. Sei lá. Pode ser. Não sei explicar. Mais ou menos. E percebe? Enquanto não se avançou nesse sentido de acolher uma nova categoria, como também atribuições, não pode ser eu a simplesmente vestir a máscara. Usurpar. Isso, a usurpadora. Uma novela? Isso aí, era usurpar, é essa a palavra. Usurpadora. Sabe, usurpou de uma categoria profissional da qual não é a dele. Exatamente, infelizmente. E aí a gente tem que trabalhar nesse sentido. Vamos publicar, vamos mostrar efetividade nas estratégias e trabalhar em rede também, não ficar sozinho. Sim. Isso é muito importante, Sim. porque, sabe, buscar novas experiências, o que está acontecendo em Espanha, o que está acontecendo no Brasil, que são dois territórios que eu sei que têm tido muitos bons trabalhos na área. Senhor, Brasil e Espanha. E a estratégia que vocês usam também muito boa, que são as redes sociais, é o próprio Facebook, é uma maneira de ir devagarinho sensibilizando as pessoas para essas temáticas. Só por curiosidade. Tens seguido a Qualia? Sempre. Não sei do algoritmo do Face, sabe? Ele está sempre me botando a par das vossas Nós novidades. Estamos a enganar o Facebook. Olha, o algoritmo nesse sentido tem connosco acertado. resulta mostrarmos o que fazemos. Mostrarmos diariamente. Olha, estamos a trabalhar com crianças com brinquedos. Olha a escrita criativa. Olha a musicoterapia. Olha o movimento. Olha a ludoterapia. Sim, olha, etc. o desenho. Não é? São coisas tão simples e com resultados tão poderosos, tão importantes. Sim. Em tão distintas áreas, sabe? Não só no desenvolvimento terapêutico, como você pretende, mas no próprio desenvolvimento das relações sociais, do desenvolvimento de inteligência emocional, isso em miúdos, adultos ou... E coisas mais sérias, não é? Empresas, por que não? Sim, projetos. Sim, são ferramentas muito Tens interessantes. Tens essa experiência? Tenho, trabalho empresarial. Num sindicato, eu lembro de... A gente tem muito o preconceito, né? Se trabalha no sindicato porque também é sindicalizado e de repente... E principalmente quando a diretoria, né? Pronto, são motoristas, são enfermeiros que de repente passam a ser membros do sindicato e depois nunca mais vão arrumar um emprego. Porque, sabe, verdade. Ninguém quer um sindicalista como chefe de equipa, ninguém quer um sindicalista... Infelizmente tem esse preconceito. E eu tive a oportunidade de fazer gestão de equipa num sindicato. E que era tão interessante que essas pessoas, o Sindicato de Trabalhadores da Saúde, eles não são trabalhadores de saúde, eram estudantes de direito, eram assistentes administrativos, eram a recepcionista, mas carregavam nas categorias profissionais deles o estigma por terem trabalhado no sindicato. Certo. E depois não se envolviam nas questões do sindicato, que eram importantes na estrutura, com medo de serem taxados como catalogados, reivindicativos. E aí foi muito difícil trabalhar neles esse sentimento, esse vínculo entre eles, que eles podem ajudar entre si, sem que para isso sejam revolucionários, reivindicativos. Não, é trabalhar de modo saudável. Mas eles mesmos carregam esse preconceito, sabe? Isso é bem curioso. Mas é uma ferramenta efetiva, porque ao final de um ano... É vestir a pele, não é? Portanto, eu achei... usar o papel que lhe foi atribuído. E respondendo ao Bruno, é graças a essa ferramenta, sabe? Porque... Não foi lá indo explicando, falando sobre. Não foi PowerPoint. Não, foi fazendo vivências, então. dinâmicas, jogos, partilhas para que esse sentimento de união de grupo e de mais-valia de se estar a trabalhar no sindicato e não uma menos-valia nos currículos deles, pelo contrário. Sem dúvida nenhuma. E foi tão bem sucedido, que isso foi o trabalho do meu estágio em psicologia organizacional, e no ano a seguir foi meu primeiro trabalho.
Então eles me contrataram para ser o psicólogo Anda da fazer equipa. mais. Exatamente. Foi Foi super bom. fit, produtivo, exatamente. Por causa das ferramentas, das estratégias. Olha, como é que estamos em Portugal? Neste contexto da expressividade e da terapia expressiva, da educação expressiva, e da psicoterapia expressiva. Olha, para minha surpresa, a gente está bem, eu acho. Porque para minha surpresa, por quê? Porque eu tenho reparado que isso também tem sido feito em outros lugares. Sim. E foi, por exemplo, uma feliz surpresa que eu vi a fundação para a qual eu trabalho lá na Guiné, usa essas ferramentas, essas estratégias na formação de educadores de infância e na própria capacitação. formação. Super fixe. E depois criou instrumentos de livros, catálogos, livros de histórias em quadrinhos, DVDs para serem vistos, como, por exemplo, da inclusão dos miúdos com deficiências, com disability people, né? Sim. E tem 5 personagens, é um rapaz amputado, Ok. uma pessoa que teve paralisia cerebral, uma miúda cega, um miúdo surdo, e o quinto Falta só com alguma outra dificuldade. E não é uma história em que tu pode trabalhar essa história com as crianças ou com os professores através de quadrinhos, de pintura, Certo. de jogo, de dinâmica. Dão estratégias muito semelhantes àquilo que a gente faz nas técnicas expressivas, só com o objetivo de educar, de ensinar para a inclusão, para os direitos das crianças, nesse caso. E usam as mesmas ferramentas para a educação dos formadores, que depois são professores de biologia, de matemática, de português. E o mais legal é que tem publicado isso, tem feito manuais com isso, então está disponível na internet. Então, e tem sido curioso, porque eu antes de ir para o Kuwait fui tentar me atualizar, ver, bora lá, o que a gente está fazendo lá em Portugal. Que mais ou é menos aí? isso é. E eu tenho visto estratégias, blogs, sites, faces, super curiosos, super interessantes, com atividades super legais. Muitos assim naquela onda é uma brincadeira, mas que se a gente for minimamente criativo, essa brincadeira desenvolve tantas outras competências nos miúdos, nos idosos, nas equipas, nas empresas. Sem dúvida. Eu acho que nesse aspecto a gente é mesmo um caldeirão de criatividade, de estratégias, e a gente tá num caminho bem fixe, bem impermeável a isso, sabe? Eu sinto. E com vontade. Essa miscigenação cultural que a gente está vivendo hoje, né? Tipo, o mundo todo vive em Portugal, principalmente aqui na zona de Lisboa, né? Lisboa e eu acho que a gente tem absorvido o melhor. Somos uma aldeia. O mundo é uma aldeia, isso O aqui mundo é uma então. aldeia. Portugal é uma aldeia. Minúsculo. Olha, o que é que fez a internet pela psicologia comunitária? Olha, eu acho que fez muito pela psicologia num todo, né? Ponto. Psicologia, ponto. Porque, por exemplo, eu tenho uma paciente em Bissau e poder continuar atendendo, mesmo não estando lá, é graças à internet, né? As redes sociais, vocês são exemplo disso, aqui a Quali, como uma estratégia, ok, detona, destrói, derruba, mas ao mesmo tempo também pode ser usado como uma ferramenta de fomentação da autoestima, de promoção das pessoas, seus direitos e uma válvula de escape. Terapêutico, por exemplo, fazer um blog pode ser uma estratégia de terapia, né? Olha, bora lá buscar o que te acalma, né? Vamos trabalhar a ansiedade. Eu gosto muito de escrever, mas eu odeio lápis e papel. Por que não um blog? Eu odeio o Facebook. Fotografia. Porque vamos lá, bora lá buscar um blog. Essa É um hobby e o hobby pode ser esse. E isso pode ser terapêutico. O desenho, a pintura, o blog e a internet, então é fixe. Essa oportunidade de poder ter contato com profissionais do mundo inteiro, de diferentes áreas, que têm pontos de vista distintos sobre uma mesma estratégia, uma mesma ferramenta, como, por exemplo, o construtivismo, né? Eu sempre venho construir, é o Piaget, é o máximo, a gente tem que adaptar isso aos adultos. E, de repente, recentemente, eu li um artigo em que o construtivismo é contra o processo de sedimentação do conhecimento, aquilo não é uma estratégia efetiva de transmissão de informação, de construção de informação, mas é tão fixe graças à internet. Eu jamais ia ter até então, lendo tudo que reforça a minha teoria, graças à internet, a um blog por acaso, eu tenho uma opinião que é completamente oposta sobre a mesma, e que tem fundamento e que é interessante. É graças à internet que eu consigo ter esse outro ponto de vista. Porque uma coisa é eu conversar com uma pessoa que é leiga
E aí vai argumentar com tudo, claro, que traz de legítimo na sua experiência empírica, né? Claro. Outra coisa é alguém que também investigou, que também tem experiência sobre isso, Sim. e que de repente, pela trajetória que parecia ser semelhante, tira conclusões que são opostas daquelas que eu tinha. São diferentes. Isso é super rico, né? Ele não é melhor ou pior do que eu, ele está pensando diferente sobre algo que para mim era uma verdade irredutível, irrefutável. Olha, afinal há quem refute com fundamento, que é bem interessante. E é tão bom termos informação que nos permite atualizar todos os dias, não é? Olharmos um artigo e dizer, estava a pensar mal. Boa, obrigado. Eu também aqui. tenho medo do lado mal da internet, né? Dessa exposição, das tais fake news, da vulnerabilidade dos miúdos e adolescentes a essas ferramentas. Também me preocupa, mas eu acho que do ponto de vista da psicologia a gente ganhou muito mais do que perdeu. Sim. Enquanto sociedade, aí é outra história. Talvez no contato, não é? No contato do ser humano, exatamente, no estar junto. Eu lembro, olhos nos olhos, não é? Isso. Eu lembro de, antes de ir pro Kuwait, meu Deus, vou passar uma semana sem tomar uma cervejinha. Meu Deus, o que vai ser da minha vida, né? Exato. E a questão... não há álcool, mas a questão assim não é o não... o que eu vou fazer uma semana sem álcool? Porque a ideia de chamar os amigos tomar uma cerveja não é o querer cerveja, é querer estar com os amigos. Isso. Sim. Cervejinha significa momento isso fofo. Mesmo. É uma desculpa quase recusável para não nos vermos. É uma gelada, aquele calor insuportável. Certo. Então pronto, é um bom pretexto. Não é porque eu quero te ver, porque eu tô louco por uma geladinha. E aí a gente troca altas ideias, altos papos e sedimenta amizade. Descobri que eles usam outras geladas, né? Eles usam a xixa, usam o restaurante. Também tem as suas minis, né? As suas desculpas para estar em convívio. Eu acho que nas minis, nos copos, o copo é uma desculpa porque o objetivo é estar no convívio, é estar junto. Coisa que a internet cada vez tem impedido mais de acontecer, né? Sim, fisicamente. Só porque fala pelo WhatsApp não precisa estar junto. Eu não concordo. Eu acho que não dá mais vontade ainda de estar junto. Quanto mais fala pelo WhatsApp, dá mais saudades ainda. Claro. Né? Do contato, do toque, da ideia. O WhatsApp deveria servir para a gente dizer a que horas é que vamos encontrar hoje. Exatamente. Só onde é as minis? Só isso. Onde é que vamos ter hoje? As fofocas, os babados, todos vão ser presenciais. Até para ver as reações, os rostos, as caras. É tão legal, né? Quando tu conta uma fofoca assim, bombástica e vê a reação da pessoa. Através do cara, tu não consegue ver a reação. Ponto, ou exclamação, ou smile. Não é a mesma coisa. Está limitado. Não é a mesma coisa. Tu tens trabalhado com crianças, não é? Também. De muitas culturas diferentes. Sim. Agora é bastante. O que é que estas coisas estão a fazer aos miúdos? Na tua experiência? Aí o lado bom de estar trabalhando num lugar muito pobre. Né? Os miúdos não têm esse mesmo acesso. Então, isso é uma vantagem. Mas na universidade o constrangimento é o mesmo. A diferença é que, como é muito pobre, eles não têm o acesso ao Wi-Fi da universidade, porque é caríssimo, então tem que servir só para os serviços da universidade. Mas não são estratégias, sabe? São condicionantes ao uso. Certo. Porque se tivesse um Wi-Fi... usavam. Então, eu não tenho sentido atualmente grandes constrangimentos nos telemóveis. No Kuwait, a escola usou uma estratégia bem interessante, que é as educadoras são mães, né? São esposas também, e precisam ter os telemóveis, e precisam botar música para os miúdos, e blá, blá, blá. A gente quer o telemóvel. A diretora da escola falou, então, comprou aquelas... MP4 para reproduzir músicas e todas deixam o telemóvel com a recepcionista, que se vê que é uma chamada da família, tem o direito de comunicar, porque era mesmo um grande constrangimento as professoras a estarem durante a aula mexendo no telemóvel. Uma coisa é procurar música, outra coisa é olhar o Face, né? Então eu não tenho grandes constrangimentos, mas mesmo por limitações deles. Acho que a gente tem que ter estratégias e ferramentas para resolver esses problemas nos nossos contextos de educação e no nosso contexto de convívio, né? Eu não gosto, eu acho que ele trabalha muito mais o convívio, os copos, do que... A geladinha. Tanto quanto o professor que fica injuriado do aluno estar concentrado no telemóvel, é um colega tomando cerveja e está injuriado do colega estar concentrado no telemóvel. Eu fico furibundo. Ficas arrefecido. A geladinha. Não gosto, Não estar entregue àquele momento, não é? Percebo que a gente tem coisas que tem que resolver, né? É psicólogo, de repente tem uma paciente com licença, né? Mas agora quando a gente veio para conviver...
A ideia é, né, vamos abster um bocadinho do telemóvel. Sim. Vamos usufruir dele quando é necessário. Somente quando a gente está só, por exemplo. Exato, vamos deixar isto lá fora. Então, a que se deve? Tu já regressaste a Portugal para ficar? Não, agora foram minhas férias. Amanhã estou embarcando de novo. Ok. Para onde? Para mais um ano na Guiné-Bissau. Olá, Guiné-Bissau. Fui contratado por 6 meses, gostaram do trabalho. E agora, então, renovaram meu contrato para o próximo ano, até o final do projeto. Boa. Lá eu faço assessoria pedagógica na Universidade Católica, onde eu sou responsável pelos cursos de pós-graduação, pelo mestrado em educação e pelas faculdades de ciência da educação e engenharia, economia e administração. O trabalho na universidade passa pelo processo burocrático, regulamentação dos cursos, capacitação dos professores e depois pela parte mais prática, mais interessante, que é justamente a formação de cursos de pós-graduação, lecionar para os professores, professor de língua portuguesa do mestrado em educação, que a gente tem lá, que é o tal que é feito pela Universidade de Lisboa. E depois, para além do meu vínculo com a Universidade Católica, eu tenho sido responsável pela biblioteca móvel, que chama Toca-Teca. Isso é super fixe, é a minha oportunidade de trabalho direto com os miúdos. Certo, no campo mesmo. Em todas as regiões do país, é a oportunidade de conhecer o país também. A Toca-Teca o transporte público dentro de Bissau é feito por toca-tocas, que são carrinhas, tipo candongas, que são mais comuns em Angola e Moçambique. Lá essas candongas, quando entram dentro da cidade, são chamadas toca-tocas e são amarelas e azuis. Um amarelo bem forte, um azul bem forte, uma coisa assim, contrasta bastante com a cidade, é bem curioso de ver. Mas são aqueles carros velhos, aqueles bancos duros, todo mundo colado um em cima do outro. Assim. E aquilo leva as pessoas de um lado para o outro. E custa baratinho, tipo 100 francos, 50 francos, 200 francos, 20 cêntimos, 50 cêntimos, é baratinho. A questão é que não há bibliotecas na Guiné-Bissau, há poucas em Bissau e no interior muito menos. As escolas públicas não têm bibliotecas, as escolas da Missão Católica muitas vezes têm, outras não. E o projeto então cria uma carrinha Canter, um caminhãozinho, e a caixa de trás então é adaptada em prateleiras e a gente então leva livros de infantis, juvenis, adultos, cultura geral e publicações da Fundação para serem disponibilizados para os professores trabalharem com os miúdos e para a gente ir lá e fazer contos, contar histórias, cantar músicas, fazer jogos, porque todos os jogos lá são produzidos pelos artesãos mesmo guineenses. São jogos assim de... Espetacular. Aqueles cubos, como a gente tem aí da estrela, não sei o quê. São eles que produzem. Jogos de encaixe, tangrãs, puzzles, com madeira local, tinta local. E aí é a oportunidade que a gente tem. Agora, nos 6 primeiros meses, nós fizemos 4 regiões com periodicidade quinzenal. E a partir agora de outubro, a ideia é fazer outras 4, num total de 8 regiões, aí uma vez por mês, passar em cada uma das regiões do país em que a gente tem acesso, só não vai conseguir ir às ilhas, porque é uma carrinha grande, mas é pintada das cores de uma toca-toca, sabe? Amarelão e azulão. Amarelo, azul, e aí leva uns bonecos assim, tipo um Mickey inventado, parece um daqueles carrinhos de farturas de feira, sabe? Cheio de luz. E tem assim, abre pra frente, parece que tem um balcão, e aquilo é atrativo, é chamativo, e a gente vai sempre nas escolas, ou públicas ou da Missão Católica, e para além de fazer atividade com os miúdos, promove o conhecimento dos professores, que levam 4, 8 livros. Ao longo do mês, trabalham com os alunos desses livros. E é super fixe. É uma das partes mais exigentes do meu trabalho, mas é que também dá mais gozo. Quando a gente está direto com os miúdos, a alegria de ter um livro na mão. Como foi a primeira vez? Foi impactante. E eles? Foi impactante, foi muito fixe. Muito fixe. Vieram a correr ou fizeram? Não, aquela surpresa de ter tantos livros, a vontade só de pegar os livros. Muitos nunca tinham pego o livro, sabe? Só tinham aquele caderninho mal escrito, assim. É uma sensação tão boa.
E eles ficam encantados. Também muitas vezes é um homem, sabe? Só tem a professora e de repente, é um homem, é branco, tem barba e Exato. é tão ficha, é tão afetuoso. Tens alguma alcunha sabe? na Guiné-Bissau? Não sei. Além de branco. Ok. O brancão. Branco já. Bom, pode ser. Já fui mais quando eu simpático, cheguei. né? Exato. A questão é que é isso, não é? Os miúdos não estão à espera de um homem simpático. De um E aí homem... contando história e Sim. cantando. E coisas giras. Um homem brincador. Sim, Não é? sim. Isso, com coisas coloridas, com jogos, né? Tira uma letra, lembra de um nome com aquela letra. É isso. Jogos tão simples e que depois os professores, olha, afinal aprendi um jogo novo, também podem reproduzir. Certo. Mas a alegria deles é tão genuína, tão... Assim, eu tive a oportunidade de conversar com um dos miúdos. Ele tem 19 anos, tá estudando na 6ª série, mas esse rapaz passa 3 horas do dia para caminhar da casa até a escola. Na escola só passa das 8 às 11. Leva mais 3 para voltar para casa. Imagina, ele passa 6 horas no caminho para a escola, entre ida e vida, para passar 3 na escola. E aquilo para ele é uma oportunidade assim que ele jamais vai abdicar. Com 19 anos, fazendo a 6ª série, é uma oportunidade de ouro para ele. Né? Porque ali ele também tem um prato de arroz garantido, que talvez dentro de casa não está garantido todo dia, sabe? Isso são trabalhar e lidar com essas realidades são impactantes. Mas pessoas também, não é? Claro, mas isso é que as torna tão gratas e tão espontaneamente, tão legitimamente, tão genuinamente agradecidas, sabe? Autênticas. Elas não guardam para si o quão felizes estão e te dão mérito, sabe? Olha, muito obrigado por você estar fazendo isso por mim, porque você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Certo. Né? E é mesmo muito espontâneo, muito... isso é que paga, sabe? Não é o salário, que é uma miséria, para quem está expatriado, tá fora de casa, está vivendo nessas condições, não é isso, é o obrigado, é eu pensar que daqui a um ano eu vou ter 15 guineenses, mestres em educação, trabalhando na Guiné, sabe? Não eram bolsas que o governo de português mandou para lá, eles vieram para cá e nunca mais voltaram para replicar o conhecimento no país de origem. Não, a estratégia foi outra. Bora levar os professores da Europa numa universidade de lá, eles são bolsistas, não gastam nada com a formação e tiram uma formação com caráter europeu, reconhecimento em toda a União Europeia, só que ficam lá para reproduzir esse conhecimento lá, para serem futuros professores lá. Que lá ainda não há uma legislação do ensino pós-graduado, por isso os mestrados e pós-graduações são feitos por universidades internacionais que têm reconhecido os diplomas nos países de origem e não necessariamente lá. Lá o reconhecimento é por mérito, sabe, internacional. É um diploma europeu, um diploma brasileiro, e isso é o que conta para eles terem um melhor emprego. Mas o mais importante é que vão replicar o conhecimento lá mesmo. E já estão tendo oportunidades de trabalho novas, só pelo fato de estarem cursando um mestrado em educação, supervisão e prática de orientação pedagógica. Uma pergunta clichê. O que é que já integraste daquela cultura e de que forma é que já te transformaste com esta experiência? A primeira foram as roupas. Eu não sei se vocês conseguem ver. O site está em www. Eu não a camisa do Everton. Claro que sim. Eles têm panos lindos, sabe? Que custam 2.000 francos, são 3 euros, mais ou menos. Que lindo. E com padrões dos mais variados do mundo. Olha aqui. E depois, tu paga pro um alfaiate, porque lá o costurar é função de homem, passar roupa é função de homem, bem interessante. E o alfaiate pega aquele pano e te faz uma camisa, te faz bermuda, faz calça. A primeira vez que fiz medidas, ele criou umas camisas, assim, todas fechadas. E aí, a próxima vez, eu peguei uma camisa minha e falei, agora eu quero com esse pano, um é igual, as mesmas medidas, e assim eu tenho. Então, a primeira coisa que eu integrei foi vestuário. Sim. Rapidinho, porque eles são muito espontâneos, muito ousados ao se vestir, se vestem todos num padrão só. Tem uma vaidadezinha, não é bonita? Tem. As roupas são impecáveis. A terra é de terra barrenta, então eu, como eu saio de manhã com a camiseta branca, volto com aquela cor de rosa, roxa, laranja, marrom. Eles estão com roupa branca sempre impecável, passadinha, um cuidado, um apreço pela imagem, assim, que eu não imaginava que existia. E são muito alegres e expressam essa alegria nas cores que usam nas roupas, na vestimenta. Isso foi muito fácil de integrar, o vestuário deles.
Outras, a rotina, né? Um país muito quente, as minis são... Descobri agora, né? Estão refundidas lá, assim, escondidas. Estão underground. Por exemplo, minha estratégia de integração foi, ok, eu posso ficar aqui no Globo Branco, na praça, no centro, mas aí eu não conheço a rotina de quem é nacional. Então eu descobri um café lá na praça, que era frequentado por nacionais, e aí lá eu ia ver a bola. Então era Champions League, depois era a CAN, e assim era uma maneira de eu começar a perceber o crioulo, porque eles só falam crioulo entre eles. Menos de 15% da população fala, de fato, português. Então, era uma maneira de eu estar me integrando no sentido do idioma e começar a conhecer pessoas. Quando tu fala de futebol, de xingar de juiz, né? Todo mundo fala a mesma língua. São todos da mesma equipe. É muito fixe. E aí eu fui fazendo amigos que depois me levam para outros bairros, outras rotinas. E o que não dá para se acostumar é a falta de luz, é a falta de água, do saneamento básico, o lixo, a poluição. Sim. Isso e o que mais me dói mesmo, os animais abandonados. Muitos cães, gatos, e são maltratados. Sim. É muito curioso porque triste. nós falámos há uns tempos com uma jovem de um projeto que está, ajuda-me, no Quénia. Sim, senhor. Marta. E ela falou-nos, Marta, um beijinho. From Kibera with Love. É um projeto de voluntariado triste lá e ela falou-nos exatamente disso. Ela tem feito isso, resgatado animais, sim, é um projeto para isso, que fixe. Ela trabalha com as crianças, não. A questão é que ela tem sensibilizado. Trabalha na maior favela do mundo, Kibera, no Quénia, e os animais são das pessoas que ela ajuda também, no coração dela. Ela aproveita que o trabalho dela, voluntariado com miúdos, para aproveitar e sensibilizar para as questões. Também, que fixe. Depois os animais são coterapeutas e ajudam as crianças. Que legal. Não é lindo? Muito legal. Sim. Obrigado, Marta. Muito legal, parabéns. Uma das grandes dificuldades que ela fala é isso mesmo, porque são tantos. É os pontapés, é o chute, pedras e paus. Eu soube que lá muito se explica porque há uma passagem no Corão que fala que Maomé estava deitado e sob a cova havia um cão, esse cão era amaldiçoado e então, como a Guiné-Bissau é um país 70% islâmico, eles não gostam de cães porque o Maomé já tinha dito que é um animal amaldiçoado. Sim. E aí se entra numa mesquita, alguma coisa assim, é maltratado, ou na sua casa. Quando os brancos têm animais, muitas vezes envenenam os animais, porque não gostam de ver o branco tratar bem o animal. É muito, muito triste. Essa é a parte mais triste de viver lá. E de fato a Marta tem feito um trabalho bem fixe nesse sentido. Obrigado, Marta. Porque não é só o apoio, é sensibilizar também as pessoas para são animaizinhos. Lá eles não têm a mínima noção de direitos dos animais. Mínima. E dos humanos, tem? Também é muito triste, sabe? Eles começam a perceber os direitos das crianças e das mulheres, mas eu sei que isso é uma realidade muito mais forte em Bissau, porque é capital e tem uma influência forte das organizações internacionais. Nas tabancas, as realidades ainda são outras, o trabalho ainda é muito mais difícil. Eles ainda têm os miúdos irês, que é quando a criança nasce e se ela tem um comportamento, ou se são gêmeas, ou albinos, ou tem alguma deficiência motora. Já estão amaliciados. E em função disso, não é uma criança, é uma entidade, é um irê, e esse irê tem que ser posto numa manjedoura no rio, que a maré sobe, os rios lá são de maré, a maré vaza, se for uma entidade, essa entidade vai se transformar, o cesto vai voltar vazio, e a entidade vai comer as oferendas que fazem nesse cesto, essa manjedoura. Botam batata, botam farinha, botam ali a criança e deixam o mar levar. A questão é que são crianças que estão sendo levadas e quando o cesto volta vazio, elas acreditam que não era um bebê. Acreditam que era só uma entidade. Nós, na Fundação, temos uma casa de acolhimento para essas crianças, que já há mulheres que quando percebem que a criança é ierê, por causa do tal vínculo materno, instinto maternal, entregam essa criança numa casa de acolhimento.
Mas são poucas ainda, sabe? Essa sensibilização ainda tem que ser feita a nível nacional e principalmente nas cidades do interior. As crianças que é muito mais comum. ainda se impõem, não é? Elas são ferramentas de trabalho, não há adolescência, sabe? Um puto, quando começa a andar, já está por conta dele, sabe? Ele está nas costas da mãe ou na mama enquanto não sabe andar, a partir do momento que começa a andar, é o puto de 3 anos que cuida de 1,5, sabe? E só vai para a escola se quiser, se a família fizer questão de ir, não é obrigado. É esse o trabalho da Marta, sim, em Quibera. sim. É pegar nesses sensibilizar jovens. nessas mães, essas crianças, Sim. poderem estudar, E dar encontrar eventualmente padrinhos, porque acho que os estudos são muito, muito, muito caros. e devolver a infância e a adolescência. a esses Poderem jovens. brincar, né? Sim, E é eles isso não- mesmo. Brincar, estudar. É esse o trabalho da Marta, é isso mesmo. Lá eu reparo muito que tem o mundo ali da praça, Que eu né? também, Que é os claro. mais integrados e os miúdos brincam. Mas mesmo nessas famílias, há sempre uma miúda que é de um parente lá distante que com 12, 13 anos está a trabalhar. Certo. Tem muitas mentalidades a mudar lá. Não é só nas Tabancas, é também em Bissau. Já há muito mais crianças estudando, inclusive em idade pré-escolar, o que é muito bom, mas ainda não é universal, o acesso ainda não é para todos. E sim, custa manter a criança na escola, porque o Estado só paga o professor, qualquer outra despesa é a família que tem que pagar, com lápis, cadernos, cadeiras, mesas, e o Estado mal paga o professor, né? Então, passa 3, 6 meses sem salário, greves atrás de greves. Então, ter educação nesses países é um grande desafio. Uma aventura. Maior ainda se for uma menina. E maior ainda se for uma menina no interior, se for islâmica. E, sabe, são sinergias de estigmas e barreiras e preconceitos que vão se acumulando. Continua a rodar. Everton, a teu pedido, o teu tempo terminou. Fixe. Falta só fazer uma última coisa, que é, durante 1 minuto, 2, fala só para aquelas pessoas sobre um conselho, uma dica, uma visão, uma experiência, uma inspiração. Só para eles lá em casa, ali na luzinha branca. Bom, então, que todos façam o que o coração manda, respeitar as emoções, ouvir a razão, bora lá dialogar sobre isso, onde pesar mais, encara, porque... Vês? É a banda sonora do pensamento do Everton. Eu acho que a gente... Foi lindo. A gente tem que arriscar, sabe? Ir de coração ouvindo a razão, mas sem se boicotar de nada. E eu tô assim numa onda muito... Bora experimentar, né? Vindo do país mais rico do mundo, indo pro país mais pobre do mundo. Sem dúvida. Vamos usufruir o que a vida nos oferece, sabe? Tentar tirar sempre o que é de melhor em todas as situações, mesmo naquelas que parecem péssimas e horríveis, que tire uma lição, sabe? Tirar algo de bom. Eu acho que é isso que tem para dizer. Porque no fundo aprendemos sempre, não é? Sempre. Eu acho que sim. Quando você se permite, você aprende sempre. Você tem que se permitir, né? Vamos lá, permitam-se, sabe? Abrir. Podem aperta o foda-se de vez em quando, lembra? Obrigado. O botãozinho. Everton, eu ia Às vezes terminar. é bom. Eu ia terminar este episódio a dizer isso mesmo. Foi uma das frases que está aqui dentro. E desde que eu apertei o botão do foda-se, a nossa vida deu este projeto maravilhoso. Obrigado. Maravilhoso, meus parabéns. Eu não aprendi com eles, os dois juntos, aprendi com o Bruno, obrigada por indiretamente. Partilhar isso também, né? Sim. O botãozinho do foda-se. Everton Dalman, é um orgulho ter Foi um sido prazer, teu muito aluno obrigado. e agora ser teu amigo e, para quem sabe, colegas, sei lá. Exatamente, não sei. exatamente. Sempre que vieres a Portugal, a qual é uma casa. Olha, muito obrigado. Para ti. E obrigado pelo convite. Sempre bem-vindo. Foi bem fixe, gostei bastante. Obrigada. Bem legal. Senso Divergente, já sabem, fazem os vossos likes, fazem os vossos comentários, fazem as vossas procurem partilhas. o Everton se for do vosso agrado. Claro. Não é? Procurem. Visitar Aprendam, Guiné-Bissau, é sim. linda. Bora. Pode ser. Uhum. Reajam às partilhas do Everton, escrevam aí em baixo o que acham, sejam livres, permitam-se. Sim. Desculpa Beijinhos qualquer para besteira. todos. Até já. Tchau, até a Senso próxima. Divergente e até já. Até já. Curioso pro